são os reflexos da pandemia na educação? As escolas estão preparadas para o retorno das aulas presenciais? Quer saber mais? Fique conosco, nós vamos conversar sobre os desafios da educação em 2021 com as professoras Márcia Pereira e Margarete Tavares. Seja muito bem-vinda à nossa live. Que satisfação ter você aqui, principalmente para falar sobre esse assunto super importante, que é a educação. Tantos desafios têm rondado a educação. Em 2020, de repente, de um dia para o outro, tudo fechou e já vamos fazer quase um ano que as aulas estão remotamente, de forma online, e ainda restam muitas dúvidas, muitas incertezas, porque a pandemia trouxe mudanças em diversos setores da sociedade e na educação não foi diferente. Foi necessário que os professores se reinventassem, que a escola mudasse seu formato de ensino e que os alunos se adequassem a essa nossa nova realidade. Foram muitas e muitas mudanças. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Então, corre lá, chama a sua amiga professora, a mãe, sua amiga mãe, os alunos, toda a comunidade escolar para esse assunto, pois nós vamos estar aqui refletindo sobre esse retorno das aulas. Faltam poucos dias para o início desse novo ano letivo. E nós vamos conversar com a professora Margarete Tavares e com a professora Márcia Pereira. E elas estão entrando. Olá, seja muito bem-vinda, Margarete, que satisfação. Seja muito bem-vinda, Márcia. Olha, gente, obrigada. Nossa live vai estar incrível, vocês vão ver. Tenho certeza disso, vai ser muito boa. Vai ser maravilhosa, né? Com certeza. Sim. A Márcia Pereira é professora, administradora, pós-graduada em docência no ensino básico e trabalha no Sindicato dos Profissionais de Educação de São Gonçalo. Olha, Isso. Gente, que maravilha! E Margarete Tavares é professora universitária, graduada em marketing, tem mestrado em administração e desenvolvimento empresarial e doutorado em psicologia de comunidades e ecologia social na UFRJ. Então, você viu como é que a gente está aqui, né? Só profissional, assim, de peso, elevado, com grandes conhecimentos para estar discutindo e conversando sobre esse assunto que é fundamental, hein? Para toda a sociedade, porque a educação, ela transforma e a gente precisa pensar em educação. Verdade. Então, né, verdade, esse assunto, assim, que está, assim, bem polêmico. Há controvérsias, não é? Sobre essa questão do retorno, se as escolas estão preparadas, como isso vai acontecer. Vamos começar a conversar sobre educação. Estava lendo uma pesquisa falando sobre essa questão das escolas que ficaram paradas durante o período de 2020, parada no sentido de aulas presenciais, né? Passando a ser, de repente, de formas online, remotamente, e muitos sem nada, né? Porque muitos alunos acabaram ficando sem ter a condição de estudar. E essa pesquisa diz assim, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, agência da ONU responsável por acompanhar e apoiar a educação, comunicação e cultura no mundo, a pandemia do Covid-19 impactou mais de 1,1 bilhão de estudantes em 188 países, o que corresponde a cerca de 91% do total no planeta. Isso aí foi uma fonte que eu extraí do G1, e essa pesquisa foi do dia 6 de novembro de 2020. Mas olha só, foi uma coisa que impactou de forma geral, né? Não foi só uma questão de Brasil, mas uma questão de mundo por conta dessa pandemia. E esse ano, né, de 2020, marcado por essa pandemia, essas mudanças, as aulas passaram a ser online, foram muitos desafios, tanto para os alunos, professores, para os responsáveis, para toda a comunidade escolar. E assim, para vocês, na perspectiva de vocês, qual foi o maior desafio desse período, desse momento? Bom, ao meu ver, o maior desafio foi assim, primeiro o emocional, né?
que a pandemia pegou todo mundo de surpresa. A gente iniciava o ano e, de repente, começamos a ouvir falar de um vírus desconhecido e foi decretada pela OMS aí a pandemia, né? E todos nós tivemos que nos recolher dentro de casa. E com isso, o que aconteceu? O fechamento das escolas, aquela mãe, aquele pai que se planejava em levar seu filho para a escola, ele ficou perdido também, né? Porque não sabia exatamente o que fazer. Por outro lado, os professores também, porque eles tinham se planejado para um ano de uma determinada forma e teve que se replanejar, olhando diferentemente, através das plataformas digitais, buscando o seu aluno de outra forma. Então, acho que essa foi a maior dificuldade, você se recondicionar a algo que você não espera, né? Foi isso que aconteceu com a pandemia. E estamos aí até hoje, né? Margarete aí pode também acrescentar alguma coisa, né, Margarete, a respeito disso, né? Que estava efetivamente em sala de aula, não é isso, Margarete? Isso. Na minha concepção, eu acho que o desafio maior foi relacionado ao impacto comportamental. É um misto de sentimentos com mudanças que foram repentinas, não houve um preparo. Olha, ano que vem nós vamos trabalhar remotamente. Não. Né? De uma hora para outra, fecha tudo, fica dentro de casa porque o vírus mata. Então, eu acho que nunca ninguém imaginou passar por isso. Então, você ter o compromisso de cumprir lá as suas atribuições profissionais, concomitantemente a preocupação com familiares, com conhecidos, e a gente, obviamente, todo mundo sabendo de alguém que foi afetado, que não resistiu. Então, e precisar dar aula, né, em cima disso e manter a atenção das pessoas ali, no que você está falando, alguns com problemas, né, no meu caso, eu sou professora universitária, então, eles com problemas com a família e com problemas com o trabalho também. Então, eu tenho um aluno que fala, olha, professor, eu estou fazendo trabalho de 3 pessoas, de 4 pessoas. Eu estou trabalhando no modelo híbrido. Um dia eu tenho que estar na empresa, outro dia eu estou em casa. Então, eu não estou conseguindo assistir suas aulas. E aí, eu tenho que dar meu jeito também. Eu sou profissional, mas eu sou ser humano, né? Eu sei quando eles estão precisando de mim, além daquela pessoa que está transmitindo ali conhecimento. Né? Então, eu preciso estender a minha mão. E aí eu falo, olha, tudo bem, você não pode assistir minha aula, um exemplo, nas quartas-feiras, né, à noite, mas eu vou deixar o conteúdo lá na nossa plataforma, você lê, e no final de semana a gente vai conversar pelo WhatsApp. E, né, a gente acaba trabalhando dobrado, triplicado, mas não porque a instituição exige, mas porque nós temos um compromisso. Nós somos os formadores das profissões. A nossa profissão forma as demais. Né? Se nós temos médicos, advogados, engenheiros, etc., é porque passaram por professores. Desde a tia lá que alfabetizou até a professora universitária que prepara o indivíduo para o mercado. Né? Então, está sendo um desafio bem, bem pesado mesmo. Né? Acho que ninguém se acostumou a esse famoso novo normal aí que as pessoas estão falando, né? Imagina assim, a Margareth está falando, ela trabalha com alunos, né, adultos, porque são universitários. Imagina o professor que trabalha com a educação infantil, né, e que tem que trabalhar desse modo, de trabalhar remotamente, é pego de surpresa, né? E tem que trabalhar com o seu aluno que está ali na fase de desenvolvimento, não entende muito bem as coisas, tem que ter um controle você tem que transmitir para ele conhecimento, mas ao mesmo tempo aquele aluno não tem a maturidade suficiente e muitas das vezes não tem nem as condições mesmo tecnológicas de estar acessando.
Esse é um grande problema que nós temos, principalmente na rede municipal, né? A rede privada, ela ainda conseguiu, de alguma forma, estabelecer um contato maior, né? Que a gente vê talvez um pouco mais de facilidade, nem para todos, óbvio, né? Mas um pouco mais de facilidade do aluno de ter uma tecnologia na sua casa, de ter uma internet, né? Só que na rede municipal, na rede estadual, nós temos aquele aluno que está lá morando na comunidade que nem acesso à internet ele teve. Então, assim, esse professor, ele trabalhar nessa condição é realmente desafiador, hein? Desafiador. Muito, assim, é um desafio enorme, né? E, assim, aproveito esse espaço para parabenizar todos os professores, porque os professores, eles se dedicaram muito, trabalhando, assim, como a Margarete falou, fora do horário, mas com amor, empatia, se colocando no lugar do outro, entendendo aquela situação, porque realmente tudo mudou e tudo está sendo novo para todos nós, né? Para todo mundo. Então, assim, é muito amor envolvido, porque os professores, eles merecem todo o nosso respeito, carinho, se já mereciam, agora então que todo mundo está percebendo o quanto o professor é importantíssimo, né? Então, parabenizo aqui todos os professores e a todos nós, toda a sociedade, porque nós vimos a resistência, o poder da resistência, né? Da resiliência, de você se reinventar e se adaptar a novas situações, que é o que a gente está fazendo, né? E falando. E nós temos aqui, as pessoas estão entrando, temos aqui comentários. Olha, a Diana colocou excelente tema, seja muito bem-vinda, Diana. Esther Freire, boa noite, Keila. Boa noite, professora. Cheguei, sejam bem-vindas nessa live. Deus possa usar vocês. Muito obrigada, Esther. Ivonete Braz, boa noite, seja bem-vinda. E as pessoas estão entrando. Madalena Loubach, boa noite para vocês. Muito boa noite, querida Nutri. Seja muito bem-vinda. E as pessoas estão entrando porque falar de educação é prioridade, né? E falando sobre esses reflexos, falou aí, né, de todas as coisas que aconteceram, quais foram os reflexos da pandemia na educação? Olha, eu acredito assim, primeiro a gente tem que ver a questão da evasão escolar, né? Se a gente já tinha uma grande dificuldade de manter um aluno dentro da escola com as dificuldades normais que a escola tem, ou ditas normais, né? Falta de professor, falta muitas das vezes até de incentivo mesmo daquele próprio aluno de estar ali dentro de sala de aula, né? Às vezes no seu ambiente familiar, e aí o desestímulo desse aluno, com certeza, ele vai aumentar, é óbvio. Primeiro por conta do medo que a gente adquiriu, por conta de uma doença nova, né? E aí a gente vai observando esses alunos, principalmente os que têm mais dificuldades em acessar os trabalhos, acessar a sua rede social, ter mais contato com o ambiente escolar, esse aluno, infelizmente, ele perde a motivação. E ele vai buscar motivação em outra coisa, que não seja aquele ambiente escolar. Infelizmente, esse é um grande problema. A evasão escolar, com certeza, a gente vai, daqui a um tempo, identificar isso, que ela aumentou, isso é óbvio, né? Não vai ter... Se para o adulto já é bem complicado você ficar ali, você ser disciplinado diante de uma tela de computador, de celular, seja o que for, para você aprender, buscar conhecimento, imagina por uma criança e um jovem, um adolescente. Então, com certeza, a evasão escolar ela vai realmente aumentar aí, né? Então, a busca, eu acredito que é óbvio que todos os professores se esforçaram para isso, né? E manter esse aluno ali dentro da sua série, da sua disciplina, né? Fizeram de tudo, né? Para que esse aluno ficasse ali focado, mas não foi fácil. E a gente vai ver, como você falou, o impacto foi grande, e o impacto não é só aqui no Brasil, é mundial,
né? Então, a gente acha que vai ter que repensar isso mais agora daqui em diante, futuramente, porque a pandemia ainda existe, está aí, e o medo ainda é evidente, né? Haja visto quando você vê mães falando do medo de deixar seu filho ir para a escola, porque não tem a vacina, então a mãe fica insegura, né? E esse medo a gente vai ter que, de alguma forma, trabalhar ele e buscar esses alunos de algum jeito, né? O governo em si, é, o Conselho de Educação, os conselhos, né, eles vão ter que se planejar de uma forma a buscar esse aluno que saiu da escola, perdeu a motivação, perdeu o interesse, né? Aqueles alunos que a mãe acha assim, não, deixa para lá para o próximo ano, porque meu filho está novinho. Às vezes passa isso pela cabeça. Eu ouvi muito de muitas pessoas que o aluno, a criança estava aí eu vou falar da escola particular, não vou pagar esse ano porque eu vou ter a despesa, mas ele não vai aprender nada. É pequenininho, tem 3, 4, 5, 6 anos, deixa para o ano que vem, ele recupera, né? E isso, na verdade, é um prejuízo para essa criança também. Né? Da mesma forma que se torna prejuízo para o próprio professor que planejou todo o ano pedagógico ali, ele vai perder tudo também. Né? Então, a gente precisa rever realmente todo esse conceito aí de planejamento. Eu acredito que não vai ser fácil, vai ser algo que precisa ser bem conversado, bem alinhado, comunidade escolar, professores, conselhos de educação, né? A parte toda do governo, né? Da área do governo mesmo, precisa realmente colocar esse diálogo o mais rápido possível na mesa, para que a gente possa trazer até diminuir esse número de invasão escolar, que com certeza teremos. Exatamente, né? Porque já no ano passado muitas pessoas não estavam acreditando, falando, esse é o ano letivo perdido. Para que meu filho vai continuar no colégio? Aí tiraram e realmente a evasão está sendo muito grande, né, Margarete? Eu acho que assim, em termos de impacto na educação, além da evasão, né, que eu acho que é o ponto mais crítico, a gente também tem que contar com a qualidade da formação. Eu acho que pode ser que tenha sido danificada, comprometida, né? Talvez as pessoas, pode ser, né, que uma boa parte do alunado não tenha realmente obtido lá o êxito, né, da compreensão, do conhecimento. Né? A nota, a aprovação, isso é fácil de resolver. Agora, a qualidade daquilo que ele vai levar dali para diante pode realmente ter sido comprometida. Agora, em termos de impacto, os impactos eles podem ser positivos e negativos. Negativos, se for abordar todos os impactos negativos, a nossa live vai até amanhã de manhã, né? Mas eu acho que a gente também tem que tirar alguma coisa positiva em termos de impacto, né? O mundo está virado para a tecnologia, cada vez mais. E eu acho que do ponto positivo que nós podemos tirar disso daí foi a obrigação, que ao mesmo tempo pode ser boa, né, para você colocar essa criança no mundo digital de uma forma produtiva. Porque quando se fala de celular, de internet para uma criança, está associado ao joguinho, está associado ao desenho, não está associado à responsabilidade. Né? Então, pode ser que essa internet tenha se mostrado para eles também sob o ponto de vista da responsabilidade, da atribuição, né, do dever que tem que ser cumprido. E eles vão levar isso daí para a vida profissional, principalmente os meus, né, que já estão no mercado. E eu tinha alunos ali que tinham uma resistência muito grande, até e-mail. Não, a senhora mandou material por e-mail. Não, eu não tenho acesso. E agora eles estão lá, né, assistindo às aulas virtuais. Então, eu acho que um impacto, né, um positivo pode ser esse. Mas, óbvio que, foi como a Márcia disse, vai demandar por planejamento para recuperar tudo que foi... que não foi feito não foi absorvido com tanta qualidade.
não por falta de comprometimento do professor, não por falta de comprometimento do aluno, mas por falta de preparo, por a falta do costume de utilizar esse tipo de ferramenta. Então, não que a criança não esteja com vontade de aprender, não que o professor não esteja com vontade de ensinar, mas pode ser que o cruzamento dessas duas situações não estejam ocorrendo da forma como era no presencial, pela falta da adaptação, pela falta do costume. Aí as pessoas vão falar, mas vocês já estão nessa situação há praticamente 1 ano, como não se adaptou? Não houve adaptação ainda. Nós precisamos nos reinventar diariamente, porque todo dia vem um desafio diferente. Todo dia vem um aluno que não tem acesso à internet, ou então ele teve acesso, mas ele não tá conseguindo absorver o conteúdo. Ver o professor na sala de aula é uma coisa, ver o professor falando para uma câmera é outra. Mas o ensino agora, a modalidade, né, do EAD vem forte no mercado. Vem por opção. Eu quero estudar à distância. Ok, eu estou preparado para isso. Eu sei o que eu vou fazer e de que forma eu vou fazer. Agora, pegar aquele aluno que não foi para o ensino à distância porque ele não deseja, ele quer ver o professor, ele quer ter o contato com o colega, ele quer fazer trabalho em grupo, ele quer conversar na hora do intervalo. Você pegar essa pessoa e colocar numa situação atípica, sem opção, né? Nós ficamos sem opção nenhuma, nem para sair para trabalhar, nem para sair para estudar, nem para nada. Então, acho que pode ter causado um impacto negativo em termos de qualidade, de absorção de conhecimento, concomitantemente ao ponto positivo que eu acho que foi o mínimo. Né? O mínimo, o fato de nós nos adaptarmos, né, a tecnologia, né, a Revolução 4.0, né, a tecnologia está tomando conta de tudo, cada vez mais a inteligência artificial está à frente. Talvez, né, futuramente, seja um absurdo ter um professor falando numa câmera. Pode ser que esteja lá a inteligência artificial, lá um bonequinho dando aula e o próprio professor ali manipulando o boneco. Então a gente não sabe. Né? Coisas que eu sempre falo para os meus alunos, poxa, quando há pouco tempo atrás alguém me ligava e aí eu falava, quem está falando? Sou eu. Eu quem? Se você não falar seu nome, o telefone não tem televisão, e hoje tem. Verdade. Olha a gente aqui com telefone e com televisão. Então, né, se a gente for fazer essa comparação, é uma coisa tão rápida e tão louca que entra na nossa vida sem a gente sentir. Né? Então, eu acho que tem um impacto negativo, tem um impacto positivo, mas, como a Márcia falou, vai precisar de muito planejamento para alinhar, né, todas as ideias, e nós vamos precisar muito de governantes, vamos precisar de pessoas que tenham comprometimento, que acompanhem a mente de quem está acima de quem está abaixo, né, o que é muito difícil. Eu gostei muito assim dessa toque aí que a Margarete falou sobre a parte tecnológica. Infelizmente, a gente vê que o nosso país não está preparado para isso, né? Porque o que ela falou mesmo, eu dei aula para alunos do ensino médio, e aí esses alunos estavam ali com o seu celular e, na verdade, eles não conseguiam, às vezes, porque você tem uma plataforma para enviar algumas, bem antes da pandemia, para enviar alguns trabalhos, e esses alunos, eles estavam o tempo inteiro no celular, se você deixasse dentro de sala de aula. Só que era proibido, óbvio, né? Deixa na carteira, não pode utilizar o telefone celular. Mas, olha só, para você ver, o aluno está ali o tempo inteiro, se deixar, ele está ali no WhatsApp, no Facebook, mas se você envia um e-mail para ele, ele tem dificuldade, ou a plataforma para ele tem a dificuldade de ter o acesso, e aí quando chega na época de cobrança, né, do trabalho, né, da apresentação desse trabalho, esse aluno fala assim, mas eu não consegui porque eu não sei usar. Então, assim, nós precisamos realmente ver toda essa situação, como eu disse, já é o planejamento mesmo que nós precisamos, mas nós precisamos que a tecnologia realmente entre com força também na nossa educação. E isso começa com
trabalhando com os profissionais de educação, trabalhando com aquela criança desde novinha, que não fique lá somente no joguinho, mas ensinar ela a utilizar, por que não utilizar aquele jogo lá para ela aprender uma matemática, um português, né? Questão de espaço, robótica, por que não? Então, assim, é uma questão que o nosso país ele também precisa repensar, né? E aí começa com os governos, né? Com os planejamentos de governo. E aí a gente precisa ter uma boa estrutura escolar, uma boa sala de aula, né? Uma escola que tenha computadores para que dê suporte para esse aluno, né? E que esse aluno ele consiga ser inserido dentro desse meio tecnológico. Porque daqui a 10 anos, o futuro é isso, gente. Não vai ser muito diferente. E daqui a 10 anos nós vamos sentir o impacto dessa pandemia de 2020. Então, nós precisamos nos preparar. Não, exatamente o que vocês estão falando é, assim, muito importante, porque essa pandemia, ela trouxe, assim, uma evolução. É como se fosse uns 10 anos, já vi pesquisas falando que como se tivesse avançado em questão tecnológica para 10 anos. Imagine daqui a 10 anos como é que não vai estar. Então, são, assim, muitos avanços tecnológicos e nós temos que nos adaptar a essa realidade, porque não tem como fugir. Não acredito numa regressão, eu acredito, sim, numa evolução, e daí para frente que isso venha a crescer cada vez mais e quebrou paradigmas foram quebrados, né? Porque a pessoa tinha um certo receio e de repente não teve mais alternativa. Ela teve que utilizar a tecnologia e isso foi bom, como vocês estão colocando. Nós temos aqui vários comentários, porque esse assunto está mexendo com todo mundo. Então, vamos a alguns comentários. A Esther colocou: muitas crianças do interior ficaram para trás por não terem alcance, né, da internet, e é muito triste essa situação. Mas Deus pode mudar esse quadro, né? Como vocês falaram, essa questão do acesso à tecnologia, das desigualdades, e até mesmo da mentalidade. Porque, como a professora Márcia colocou, a questão de você ter o acesso ao telefone para as redes sociais, mas eu não tenho acesso à internet, à tecnologia para utilizar os materiais da escola, e isso acontece em várias instâncias, né? Tanto das crianças até os adultos. Então, isso foi fundamental, essa renovação, como vocês bem colocaram. A Ivani colocou: boa noite, Keila, muito bem-vinda. A Madalena colocou: os professores são mais importantes na vida de uma pessoa. Sem eles não existem doutores, advogados, médicos, deveria ser a profissão mais bem remunerada. Eu concordo plenamente com ela, porque realmente o professor forma outros profissionais. Ivani, parabéns a todos os professores pelo carinho, paciência com os alunos. Muito obrigada. A Luana Freire colocou: com certeza a evasão vai ser um grande desafio, é fato. Luana, obrigada. E ela tem uma pergunta para vocês. Eu, por exemplo, tinha planejado para colocar minha pequena de 1 ano e 9 meses agora na escola, mas estou com muita dúvida. Não sei o que fazer. O que vocês pensam? E aí ela quer a opinião de vocês em relação a essa questão. De colocar a filhinha na escola agora, não, esperar. Vou dar uma opinião pessoal, né? E também embasado pelo que a gente vê aí. Infelizmente, assim, a gente sabe que essa criança, ela é uma criança muito dependente. E como que você vai colocar uma criança tão dependente dentro de uma sala de aula e que a gente sabe que tem um vírus e tem esse contato? Então, assim, é bom os pais repensarem bem. É óbvio que muitas das vezes é uma opção para esse pai, né? Mas é questão da gente também ver aonde e como. Por isso que eu falo que precisa ter um planejamento muito grande da parte governamental, da parte da escola, mas principalmente desse pai, de começar a educar essa criança e de que maneira que ela vai se comportar, porque também a educação começa dessa forma. O pai educando: olha, aqui você, a chupeta, você não pode dividir com o seu coleguinha. É difícil você fazer isso. Como é que você vai falar para uma criança de 2 aninhos isso? Né? Ela não quer saber. Então, não é uma coisa fácil para você, uma decisão fácil para uma mãe. Se ela puder esperar um pouquinho mais, ótimo. Se não for opção,
né, é que tentar ajudar essa criança da melhor forma possível na sua independência, desde já. Eu creio que deve ser esse o caminho. Concordo com a Márcia, concordo integralmente, porque além do fato, né, de ser uma criança ainda com bastante dependência, né, não tem nem 2 anos ainda, pode ser um momento muito arriscado. Agora já está tão próximo, né, as vacinas já estão sendo aplicadas, a coisa já está caminhando. Lógico, a pandemia tá vivíssima ainda, né? A doença está aí matando sem parar, mas se ela ainda não tem nem 2 anos e você aguardou até agora, eu acho que, né, profissionalmente falando, eu vou dizer que ela tem que ir para o colégio, sim. Ela tem que entrar para a escola, que ela precisa iniciar aquele processo de desenvolvimento e tal. Mas, enquanto ser humano, eu já vejo com outros olhos. Eu já penso, né, como eu falei anteriormente, o professor ele acaba não agindo profissionalmente o tempo todo. Nós temos o lado humano muito vivo. A nossa profissão exige o nosso lado humano o tempo todo. Por mais que você seja um professor de matemática, 1 mais 1 de vez em quando vai ter que ser obrigado a ser igual a 3. Nem sempre a gente vai conseguir fazer com que 2 fatias de pão virem um sanduíche, né? Então, nós precisamos nos moldar. E o professor, não que o professor não tenha comprometimento, não que a escola não esteja preparada para receber o aluno, não é nada disso. A escola pode se preparar do jeito que for. Mas, como a Márcia disse, como é que você vai explicar para uma criança que não pode dividir a chupeta? Como você vai explicar para uma criança que ela não pode tirar o dedo da boca e colocar o dedo no olho do colega? Uma criança que não tem nem 2 anos. Então, né, no meu ponto de vista pessoal, se eu tivesse uma filha lá de 1 ano e 9 meses, eu aguardaria até 2022. É isso aí, gente. Então tá respondido muito bem. Vamos aproveitar essa pergunta da Luana e continuar. Estamos aí poucos dias para o início do ano letivo, faltam pouquíssimos dias e aquela dúvida. Em alguns locais já tem alguns decretos permitindo esse retorno das aulas presenciais e aí com alguns protocolos. E a pergunta é: as escolas estão preparadas para esse retorno? É hora de retornar às aulas? É seguro? O que vocês acham? Digo para você assim, que as escolas, não vejo escolas preparadas. Por quê? Sou muito sincera, porque eu acredito que a gente precisa fazer de fato valer os protocolos, né? A gente falou aí da criança de 1 ano e 9 meses. E aí você vai colocando para os maiorzinhos, que também não é fácil você controlar. E eu acho que o diálogo agora, nesse momento, é mais fundamental. Essa comunidade escolar, professor, pai e mãe. A gente sabe que é preciso retornar, isso é fato. Não tem como não ter aula, porque assim, o prejuízo já foi muito grande de 1 ano que a gente ficou praticamente parado, isso é fato. Mas as escolas precisam se adequar o mais rápido possível. E como que a gente consegue se adequar a isso? Primeiro, assim, os profissionais que necessitam ser atendidos nas suas questões. É óbvio, a gente precisa respeitar um profissional, um professor que está em sala de aula e que já ficou 1 ano se resguardando dentro de casa, porque ou ele tem alguma comorbidade, ou ele perdeu alguém da sua família, já sofre várias questões no seu contexto ali de trabalho, né? A escola que não tem muitas condições, a escola que, principalmente as escolas públicas, infelizmente, a gente sabe que muitas escolas faltam muitas coisas aí, professor, sala de aula. Eu acho que primeiro precisa rever isso,
como que será essas salas de aulas, quantos alunos vão ter dentro de sala, vai ter vacina, né? O pessoal vai ter acesso a essa vacina, por que não priorizar? Então, assim, quando a gente começa a priorizar a educação, a gente prioriza dessa forma, né? Olhando esses contextos. Quais são os protocolos necessários? É vacinar? É diminuir o número de aluno por sala? É fazer rodízio de, um dia vem uma turma, outro dia vem outra? Como que você vai fazer? Então, é isso que eu acredito que para 2021, na verdade, eu já falava isso em outubro do ano passado, que a gente precisava conversar para que 2021 não fosse do jeito que está. E aí começou o 2021 sem o planejamento. Mas porque esse planejamento faltou lá atrás, porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Infelizmente, tá aí, não é algo que se decide um vírus de uma hora para outra, veio e foi embora. Não, não é. A gente vai ter que ter essa convivência com ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai precisar fazer isso acontecer dentro da educação. E como é que isso pode acontecer dentro da educação? É chamar esses profissionais da educação para conversa. É sentar e dizer como que nós vamos nos planejar melhor, o que é necessário, o que vocês precisam, qual é o atendimento, qual é a demanda para isso. Qual é a demanda para o professor? Você precisa ser vacinado? É grupo prioritário? Entendeu? Então, precisa colocar essa vacina, né? Da mesma forma que se faz com os profissionais da saúde. É por aí que eu penso que a gente precisa ter. Mas é o diálogo. Eu acho que com o diálogo a gente chega a qualquer lugar. Né? E o planejamento, que ele vai ter que colocar o contexto do ano passado, todo o seu planejamento pedagógico que você não conseguiu fazer com o seu aluno no ano passado, esse ano você vai ter que encaixar. Então, são essas conversas que eu acredito que falta para o início do ano letivo. Por isso que eu penso que as escolas, para o presencial, ainda não estão preparadas. Precisam se preparar melhor. Mas isso começa do governo. Começa de quem está preparando esse retorno às aulas. Né? A gente precisa que os alunos retornem. Nós precisamos, sim. Nós precisamos que a nossa educação não pare. Mas nós precisamos das condições adequadas. Né? E quais são essas condições? As condições de ter uma escola onde realmente siga protocolos, né? Que siga o que a Organização Mundial de Saúde fala. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Acredito que, a princípio, o entendimento é sentar e conversar antes de iniciar, porque senão a gente vai ficar, quando não há diálogo, você vai protelando as coisas. É isso que eu penso que tem que haver de imediato, uma conversa, um diálogo. E é bom, né? Mais franco. Márcia, que está no início do ano, já que não foi feito antes, então aproveitar esse momento para tudo. Vamos sentar aqui, discutir a problemática, vamos ver o que pode fazer para melhorar e para retomar. Se você perdeu, gente, alguma parte dessa live, ela está disponível no meu canal, Conversando com Keila Braz. E agora a professora Margarete ela vai falar sobre essa questão desse retorno às aulas. Pois no meu ponto de vista, eu não vejo o menor preparo para o retorno agora. E eu falo da parte governamental, eu falo da estrutura das instituições, eu falo da sociedade como um todo. Né? Eu dou aula para adultos. Então, aquele pessoal que está se aglomerando nos bares e nos bailes clandestinos, nas festas clandestinas, eles vão entrar em sala de aula comigo. Eles estarão comigo, eles estarão com os meus colegas e eles estarão com os colegas, com os demais alunos. Então, nós não temos somente um problema estrutural, um problema de liderança governamental, nós temos um problema social. Né? Nós temos um problema de falta de consciência, de comprometimento. Vira uma guerra de poderes, vira uma briga de poderes. Eu mando você ficar em casa e você me desacata porque eu estou limitando o seu direito de ir e vir. Então, eu não vejo, por mais que ocorra lá o distanciamento em sala de aula, não, numa sala de aula de X metros quadrados nós vamos ter tantas pessoas.
Tá, mas se tiver um contaminado, vai ser o suficiente. Então, eu não vejo a menor condição de nós retornarmos às aulas presenciais agora. Não consigo identificar isso como uma possibilidade. Mas, se vir, né, a liberação, nós voltaremos. No entanto, eu acredito que retornando ao presencial, em pouquíssimo tempo, nós vamos retornar ao ensino remoto. Nós não temos estrutura para isso. E não é um problema do brasileiro, não. É um problema mundial. Nós estamos vendo isso em países de primeiro mundo. As pessoas desrespeitando, fazendo festas clandestinas e alguém vai colher esses frutos. E você citou aí, Margarete, tem um caso, se eu não me engano, em Santa Catarina, de uma escola particular que voltou em 5 dias, parece. 34 professores estão contaminados. Olha. Então, assim, por isso que eu falo, cadê o diálogo? Como é que isso foi planejado? O que adianta eu atropelar e depois eu ter que retroceder? Não adianta. Eu acredito que o diálogo é o caminho, é a solução. E a gente precisa procurar o mais rápido possível, entendeu? Da mesma forma que, assim, a conscientização de toda a população, né, do que é bom para mim, o que é bom para você, o que faz para mim, olha, você não usar máscara em ambiente fechado é ruim, ou você não lavar suas mãos, ou outras coisas demais que nós podemos fazer para amenizar os problemas. A gente já teve até um problema, assim, bem interessante, eu achei bem, ano passado, nós aprendemos a lavar as mãos, gente, pelo amor de Deus, a gente fica ensinando até hoje, lavar as mãos, que para evitar o contágio, né? O básico. Imagina se a gente precisa ensinar o básico, como que será numa sala de aula, entende? Então, assim, é o diálogo, é o sentar e conversar. Qual é o melhor caminho? O que a gente precisa fazer? Será que o presencial realmente, nesse momento, é o necessário? Será que isso não vai afetar mais ainda a economia do meu local, da minha cidade, ou seja lá de onde for? Então, a gente precisa ver tudo isso, né? E caminhar o mais rápido possível para a solução. Penso eu dessa forma. Já se fala tanto em respeito ao próximo, você tem que respeitar as diferenças, você precisa aceitar as limitações, as diferenças dos outros e compreender. Se fala tanto em comportamento, né, como se comportar, como falar, mas por que a gente está esquecendo isso na hora da saúde? Por que nós estamos esquecendo do outro na hora de respeitar o direito à vida? Né? Às vezes as pessoas estão dentro de casa, né? Você tem um idoso em casa que não está indo para baile, ele não está indo para bar, mas houve um desrespeito à saúde dele e o indivíduo que saiu trouxe para casa. Então, fala-se tanto em respeito, né? Por que não respeitar essa parte também? Eu acho que nós temos um problema social muito grave. É verdade, assim, realmente tem que ter uma conscientização, porque se não partir de cada um vai ficar difícil, né, para controlar essa questão da pandemia que está só aumentando, ainda não parou, então muitos desafios. E ainda continuando com esse assunto, nós temos aqui alguns comentários, vamos aos comentários. Ivanete Braz colocou: vocês terão um grande desafio no decorrer deste ano de 2021. O mundo mudou da noite para o dia. Eu vejo os profissionais de educação um gigante forte com muita sabedoria divina. Obrigada, Ivanete. Temos mais comentários. A Michele Ribeiro colocou: parabéns, assunto muito atual. A educação é a base de tudo e merece valorização. Temos mais comentários. Neide colocou: boa noite para todos. Boa e assim, noite. falar sobre educação, né, é maravilhoso. A Madalena colocou: a educação no Brasil é uma vergonha.
Não se pode esperar pelo governo. Cada diretor tem que fazer a sua parte e ser ativo, ou seja, né? São vários desafios. A Esther colocou, na minha opinião, os professores e alunos deveriam ser vacinados após as pessoas da área da saúde, mas infelizmente o governo não está se importando com os professores e alunos. Algo errado nisso. Para vocês verem que a educação não tem sido coisa importante aos olhos do homem, infelizmente essa é a verdade. Então, assim, as pessoas estão expressando, colocando a opinião, obrigada pela participação, e realmente esse momento de reflexão, de analisar, e aproveita, chama seus amigos, compartilha com os professores, as mães, os responsáveis, porque esse assunto é muito importante. Nós estamos conversando sobre os desafios da educação neste ano de 2020. Nós já falamos muitas coisas, e se você perdeu alguma parte, você pode depois assistir lá no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz, e se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, porque tem conteúdos, assim, incríveis. Professoras, nós já falamos de desafios, e vocês ainda gostariam de falar mais alguma coisa sobre os desafios para esse ano de 2021? São tantos, né, Margarete? Oh. Se a gente começar a enumerar, a gente não para nem em 2021, vai ter que entrar por 2022. Mas eu acho que, assim, Keila, a gente abordou assim, os principais, né? A questão do diálogo, infelizmente, nesse momento presencial algo difícil realmente para um professor estar em sala de aula, uma vez que os protocolos estão aí, não estão sendo cumpridos, na verdade. Cadê a vacinação? Como é que a gente vai fazer com esses alunos? Vai diminuir o número de turmas, o número de alunos? Como é que vai ser? Então, assim, esse diálogo, ele realmente tem que de bastante relevância para o início, eu acho, antes de mais nada, do ano letivo, né? Para que assim não volte, porque assim, nós já perdemos um ano, que foi de 2020. É necessário que não se perca 2021 com essas questões, essas brigas, igual o Margarete está falando aí, que a gente tem briga de um lado e do outro, e no final das contas não se resolve nada. Então a gente precisa ser mais objetivo e buscar soluções de fato. Qual é a solução? Então, chegar e todo mundo realmente sentar e buscar. Vamos buscar a solução? Esse é o caminho. A quantidade de desafios é absurda. E eu acho que cabe, além, né, do diálogo, cabe também o comprometimento individual de cada um, de cada profissional, de cada aluno, de cada pai. Então, acho que tem que contar aí com um apoio, óbvio, tem que ter, mas a consciência também precisa falar mais alto. É verdade. E falando sobre essa questão desses desafios, a questão emocional, principalmente nesse momento, as pessoas estão ficando assim muito ansiosas, elas estão ficando estressadas, e foi até falado com excesso de trabalho, e isso está impactando diretamente assim, a saúde emocional, tanto dos professores, quanto dos alunos, dos pais, dos responsáveis. Então, assim, qual seria a dica de vocês para questão de tratar essa saúde, como lidar com isso, para quem está com essa saúde emocional, assim, bem fragilizada, porque nem deu para se recuperar disso e já estamos começando o próximo ano letivo. E aí, como é que fica esse desafio? Como vocês veem essa dica? Como eles podem fazer? Na opinião de vocês. Olha, assim, a gente sabe que a ansiedade, o medo, aquela sensação de exaustão do profissional, né, da educação, ela foi evidente, né, por todas essas questões aí que nós já colocamos, pela falta de você ter sido pego de surpresa, né, ter a resiliência, né, ter que se reinventar, na verdade. Eu digo que os professores se reinventam, né, tiveram que se reinventar nesse período aí de 2020, criar, serem criativos. Muitos deles viraram, além de professores, atores, atrizes, para você prender aquele aluno ali na frente da sua telinha, né? Porque senão, dentro de sala de aula, se você já tem essa dificuldade, imagina o aluno que está ali assistindo na tela e as distrações vêm, e aí esse professor precisou de tudo isso. Eu acredito que
eu vou dizer por mim, eu acho assim, que você tirar um tempo para você, seja 30 minutos, e você, assim, pensar em você, meditar, buscar aumentar a sua fé, principalmente, né? Mas buscar o que você gosta de fazer. O que você gosta? Identificar, porque esse é o momento de você identificar. Eu acredito que a pandemia, eu vi muito isso no iniciozinho, muitos profissionais, até profissionais de educação, que se reinventaram. A pessoa, além de ser professora, ela começou a cozinhar, começou a aprender a fazer algo que ela nem fazia antes. Então, acho que esse aí também serve de válvula de escape para a pessoa, né? Ler um bom livro, né? Fazer, tomar, você buscar se... Porque a gente se dá tanto, às vezes, no trabalho, que a gente esquece que a gente não é só máquina, né? Mecânico ali, fica ali o tempo inteiro. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que planejar isso, tem que fazer aquilo outro. Né? E você se enxergar como pessoa. A pessoa que tem medo, a pessoa que tem ansiedade, a pessoa que se cansa de ouvir tanta coisa. Ai, morreu um, morreu outro. Isso é muito ruim para a gente, mexe muito com a nossa mente. Né? E eu acredito que isso ele interfere muito também na nossa vida em todos os sentidos, principalmente no profissional. Então é aquele momento de você também tirar para você o tempo, que seja 30 minutos para você, 1 hora para você, você esquecer que, olha, hoje eu vou olhar e eu sou a Márcia. O que é a Márcia? Quais são os problemas da Márcia? O que a Márcia está precisando? A Márcia está precisando pintar um cabelo, fazer uma unha, seja o que for, vou ver um filme. Eu costumo muito, assim, quando eu estou muito atarefada, eu sempre faço isso. Vou falar uma coisa para você. Eu pego e tiro 1 horinha para mim, coloco lá um filme que eu gosto, busco um filme que eu gosto lá no Netflix, ou seja lá onde for, ou vou ver uma palestra, qualquer coisa, algo interessante para mim. E ali eu preciso disso. Até mesmo antes de eu ir dormir, eu faço isso. Eu sempre faço isso. Muito eu busco bom. uma leitura. Isso é bom, porque isso alivia um pouco o seu estresse. Né? Porque no dia seguinte você vai recomeçar. Então, acho que esse aí é um caminho, né? De Muito você bom. buscar se olhar mais. É isso. Eu acho que é isso aí mesmo que a Márcia abordou. É necessário uma partezinha do dia para um esvaziamento mental, para você usar a sua mente para nada. Né? Agora eu vou, sei lá, ler uma revista qualquer, assistir um programa qualquer, vou assistir comercial, não importa. Né? Alguns especialistas já dizem que a quinta onda proveniente dessa pandemia é uma onda de doenças mentais e que vai afetar o mundo inteiro. Então, quanto mais a gente tratar desse momento do nada, né? Todo dia separa lá um momento do nada. Um momento para você olhar para a parede, um momento para você deitar e fechar os olhos, um momento para você ver uma fofoca na internet, não importa. Mas é aquele momento do nada. Você não está usando aquilo dali para cumprir um compromisso. É o meu momento de correr, de assistir uma TV, de fazer alguma coisa que me tire daquela bolha da responsabilidade. Nós sabemos o quanto que isso daí está afetando comportamentalmente, em termos de doença, desenvolvimento de doença, nós sabemos o quanto isso daí está afetando. Então, o que hoje o que nós temos a fazer é tentar prevenir. E essa prevenção está associada a olhar para dentro de si. Né? Então, realmente, vê lá o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, separa um pedacinho do seu dia para isso. Hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Não faça nada. É o seu momento do nada. Então, eu também costumo abordar isso em sala de aula. Falo, olha, vocês precisam ter um momento do nada. E às vezes a gente para os olhos, parece que você sai de si, né? Você fica com os olhos fixos ali num local qualquer e você sai de si.
é o teu cérebro pedindo socorro. Está te desligando, né, na marra para te salvar de alguma coisa, para você não explodir. E a gente precisa dar esse momento para ele. Nós precisamos presentear o nosso cérebro com esse momentinho aí do nada. Margarete, isso que você está falando assim é tão importante do que você está falando, porque hoje, 24 horas por dia, para muitas pessoas, parece tão pouco, que a pessoa não parece, são tantas atividades que a pessoa não para um minutinho para nada. E aí, quando você fala uma coisa que para muitos pode parecer tão simples, mas que não é simples, gente, é fundamental para você relaxar sua mente, dar um tempo para que ela possa regenerar, né, de tantas informações. Muito bom, maravilhoso. Márcia, você também falou uma coisa muito importante sobre essa questão do que você vai ver das notícias. Teve um momento da pandemia, eu ficava vendo tanta notícia de tragédia que eu entrei em pânico em casa, eu fiquei desesperada. Logo no início da pandemia, desesperadíssima. Aí eu falei, chega, agora eu vou parar de ficar vendo essas notícias e vou focar em outras coisas. Aí comecei a ler muito, estudar, e aí foi uma coisa muito boa para relaxar a mente. É o detox digital, né? Exato. Outro dia eu estava até vendo não estava vendo algumas histórias, né? E aí a pessoa falou assim, eu tenho que fazer um detox digital. É verdade. A gente precisa, porque a gente fica tão... Você começa, porque se você fizer uma experiência, isso é pesquisa, já é científico, é comprovado, que a telinha, ela vai te prendendo. Atrai, você né? Fica ali. E aí, quando vê, você já passou 1 hora e meia, 2 horas. Então, assim, às vezes você fala assim, caramba, o que eu fiz essa hora? Eu só fiquei lendo, assim, consumindo coisas que só me deixaram mais aflitas. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse detox digital, esquece um pouquinho, se dedica mais a você, faz nada mesmo, né? Só para você, entendeu? Ah, eu tenho um filho pequeno. Gente, eu tenho filha. Então, assim, em algum momento da sua vida, o seu filho vai dormir. Tira lá meia horinha para você. Ah, eu sou casada, eu tenho tudo. A gente precisa tirar 1 hora para gente. Mesmo que a gente tenha todas as atividades do mundo. Né? A gente precisa ter esse momento. Isso aí reflete na nossa mente, né? Reflete no nosso comportamento. E às vezes a gente, por qualquer coisa, a gente responde até de um jeito agressivo, né? Eu passei a fazer muito isso, de não, olha, não estou mais preocupada com isso aqui, não tem como resolver agora, então vou deixar aqui do lado, daqui a pouco eu volto e resolvo. E aí você volta com mais gás e resolve aquele problema. É assim que funciona. Não, e é fundamental. Quero aproveitar, ô Márcia, que você falou sobre o detox digital e fazer um convite. Nós fizemos uma live tem umas 2 semanas sobre isso, exatamente. Foi redes sociais. É legal. Desconectar para se conectar. E nós falamos sobre a questão do detox digital. Então, se você quer saber como fazer um detox digital, e lá tem dicas assim incríveis, vai lá no meu canal e procura a live sobre redes sociais, desconectar para se conectar, e tem como fazer o detox digital. E aí, assim, maravilhoso, principalmente nesse momento. A Esté colocou aqui, nós temos mais um comentário. A Esté colocou um comentário aqui que a produção me trouxe. Ó, essa coisa de dar aula online, simplesmente você trabalha mais, tira toda a sua liberdade com a família, sem contar que te prende, a ponto de te deixar estressada e até com deprê, não é? Esse momento de tantas informações, olha, Esté, isso é fato. A Érica colocou boa noite. Gente, essa live está incrível. A Vilma colocou boa noite, ainda estou na rua, muito bem, mas está aqui com a gente, né? Está na rua, mas está com a gente. A Mauri colocou boa noite. Verdade, gente, esse negócio de tirar um tempo para você é fundamental, ainda mais na situação a qual estamos 5. É exatamente esse momento de reservar um tempinho para o nada, para o branco, fazer nada. É bom também fazer nada. Não ficar o tempo inteiro sem fazer nada, mas tirar um pouquinho para não fazer nada também é bom. Nem temos condições, né, de ficar o tempo inteiro sem fazer nada, né, Keila? É tanta responsabilidade que nem dá tempo.
mas em 30 minutinhos vale a pena. É muito, gente, é maravilhoso. E a Gláucia colocou boa noite, Itupeva, São Paulo, muito bem-vinda, olha que Ai, que legal. legal. Isso é maravilhoso. E vocês falaram bastante sobre a questão do planejamento. Falaram, olha, as escolas precisam se planejar, precisam repensar esses modelos. E aí eu quero perguntar para vocês como a escola ela deve organizar o planejamento pedagógico a fim de implementar pedagogias ativas que engajem as pessoas no processo de ensino-aprendizagem, de modo a promover a educação dos estudantes, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo de tantas mudanças, para que a educação seja cada vez mais disruptiva, criativa, inovadora e levando em consideração esse ensino híbrido, que já é uma realidade. Então, o que a escola pode fazer assim para vocês? Como vocês poderiam dar de conselhos e exemplos para os professores que estão aqui, diretores, comunidade escolar? Bom, Keila, eu penso que assim, nós devemos aproveitar exatamente essa inserção no mundo tecnológico para poder trazer isso para o aluno também, né? Despertar mais nele o interesse de não só esse aluno estar ali no Facebook, fazendo nada, mas é um nada que não vai ser muito bom para ele, né? Mas, assim, poder fazer com que esse aluno, ele aprenda e seja eficiente através daquela tecnologia, trazendo pesquisas para a sala de aula, né? É aí que a gente começa a inserir o aluno no mundo tecnológico. Você lança um tema, e aí esse aluno, olha, vamos buscar tal tema na internet, e cada um vai fazer a sua avaliação. Então, acho que, assim, como a Margareth falou, também existe um ponto positivo aí na pandemia, porque nós descobrimos que existe a parte tecnológica e nós, mal ou bem, vamos ter que lidar com ela. E por que não começar agora? Né? Então, acredito que essa é algo que a gente pode começar a explorar desde os pequenininhos, porque se o pequenininho joga um joguinho da galinha pintadinha, ele pode jogar um joguinho de matemática, que ele vai conseguir aprender a somar, né, a contar, né, a aprender as cores. Por que não, gente? A gente não utilizar é aquilo, né? Fazer do limão uma limonada. Por que a gente não pode utilizar o que veio para atrapalhar a nossa vida e mudar e ressignificar isso? Eu acredito que é um bom caminho para os professores, para os profissionais, para a sociedade em si, geral, né? Para a educação. Eu gosto muito da parte da EAD, né? Da educação à distância, eu gosto mesmo, eu acho que é o futuro e a gente vai ter que caminhar para isso. Só que a gente precisa aquele passinho, um passo de cada vez. E é agora que eu acredito que é a oportunidade de começar, entendeu? Desde o pequenininho até o maior. Excelente. No meu caso, a contar os ovos da galinha pintadinha já não vai dar muito certo. São adultos, e aí, assim, como eu estou ali formando profissionais, a minha estratégia, a minha ferramenta é trazer um pouco da minha experiência de mercado para eles e permitir que eles exponham as experiências deles. E aí essa troca, né, de informações prolifera conhecimento. E além de promover também estudos de caso, olha, vai estudar a empresa tal, vai estudar, né? E nisso daí eles conseguem absorver as estratégias que foram utilizadas pelas empresas e implementar nas instituições onde eles atuam hoje. Quer dizer, é a minha forma mais ativa de tentar mexer em alguma coisa, mas aquelas disciplinas que são bem teóricas mesmo, é um pouco mais complicado. Não é? A gente está dando aula ali, tem 30 câmeras desligadas na minha frente. Quantos que estão atrás da câmera desligada, eu não sei. Mas são muitos que não estão, é verdade, professora.
Muitos não estão, porque o professor está ali dedicando-se, dando bastante, sabe, entregando o melhor dele, um conteúdo assim, bem programado, real, prático, e os alunos estão fazendo o quê? Nada. Mas nada pro lado mal, né? Não é o nada do descanso, é nada mesmo, tô nada nem aí. Infelizmente. É o momento do nada, escolhe o momento da aula para executar o momento do nada. Outro dia eu vi uma professora dando aula para um aluno, devia ter uns 6, 7 anos, e a criança lá, o computador lá, o notebook ligadinho na frente dele, ele pendurado lá na... Eu falei, gente, socorro! Coitada! Entendeu? Então é complicado, né? Você dar aula para esse tipo de aluno. Como que você vai prender esse aluno ali? Amarrar ele na cadeira? Não tem como. Se o pai e a mãe não conseguem, eu tenho um aluno que é adulto, mas é especial, né? Então ele não tem muito filtro. Aí teve um dia desse que eu estava dando aula de manhã e ele bocejou na minha cara e falou, que sono. Aí as câmeras foram ligando. Todo mundo rindo. Aí o pai dele passou atrás dele, fez assim pra mim, tchau. Aí ele deu uma olhadinha para trás, quando o pai saiu, aí o celular foi caminhando junto com ele, aí ele entrou num cômodo mais escuro, aí ele ficou filmando o próprio rosto, o olho fechando, e depois ficou filmando o teto. Ele não tem filtro, então ele foi dormir e pronto. Só que ele fez o que realmente as outras pessoas fazem no oculto, né? Só que elas fecham a câmera. Pois é, ele é especial. Então ele foi bem sincero. Ele falou na minha cara. Né? Sincero, Ele falou na minha cara, tô com sono. Eu falei, tá bom. Verdade. Olha o que passa o professor, né? O professor passa por cada situação. Agora, então... É complicado. Complicado mesmo. Só Deus. Temos aqui... Gente, é incrível isso, mas isso acontece e professoras em várias instâncias da educação, tá? Então tem aí na educação infantil, que é bem desafiador dar aula online na educação infantil, no fundamental e no médio e também no ensino universitário. Gente, então aluno é aluno em qualquer fase. Com certeza. Temos aqui um comentário também, olha que interessante, boa noite, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Olha, um beijão para todo o povo daí, gente, que maravilha. Temos várias pessoas de vários estados, um grande beijo. Que satisfação ter você aqui conosco, muito bom, hein? Muita honra. Então é isso, e ainda aproveitando esse assunto, tem uma frase aqui muito interessante de Paulo Freire que fala: não há saberes mais ou menos, há saberes diferentes. É exatamente o que está acontecendo agora, né? Os diversos tipos de saberes e em formas diversificadas, ou seja, a tecnologia está permitindo isso. E falando sobre essa questão da tecnologia, e aproveitar que nós temos aqui duas profissionais incríveis que dominam muito bem esse assunto da tecnologia, queria pedir para vocês uma dica para os professores, né, para usar essa questão do marketing pessoal. A gente está falando hoje muito de marketing digital, mas também do marketing pessoal. Mais do que nunca está sendo fundamental você dominar essa ferramenta do marketing pessoal, profissional. Como o professor ele pode fazer para aprender a atenção do aluno? E a gente está falando aqui que, às vezes, o professor está ali se dedicando ao máximo, os alunos estão todos com as câmeras fechadas e fazendo nada, ou vendo outras coisas. Então, como pode fazer? Qual a dica de vocês? Bom, eu acredito que é mais assim, você trazer... É o que eu disse, o professor, além de ser professor, às vezes ele precisa ser um ator, uma atriz ali nas câmeras, né? Porque senão aquele aluno, principalmente os menores, eles não vão se prender ali, eles vão fazer qualquer coisa, vão ficar fazendo nada eternamente e você não está nem... Você não vai ter sucesso. Quando você fizer lá a avaliação com ele, não vai adiantar nada, porque ele não prestou atenção em você. Então, eu tenho visto muito, assim, alguns profissionais que às vezes colocam até os seus familiares para estar ali fazendo aquela interação com o aluno, né? Eu acredito que é mais por aí, né? Desse aluno, enquanto a gente não tiver inserido mesmo no meio tecnológico, de alguma forma você vai ter que chamar a atenção desse aluno. E como que você vai chamar a atenção do aluno?
na parte lúdica também, né? Criando alguma coisa ou inserindo ele dentro do contexto de um personagem, e assim vai. E eu acredito que você também, quando você está dando aula lá na telinha, você muitas das vezes vai precisar ser aquele professor diferente do que você é em sala de aula, ter uma outra postura, né? Porque na sala de aula a gente fica lá, sério, olha, menino, não mexe no celular, põe o celular na mesa, não pode, só depois, senta. É assim agora funciona, tudo pelo celular, né? Agora, senta. Né? Agora não, agora é o contrário. Pega o Menino, celular. Liga o celular, liga pega o celular, você está me ouvindo? Responde, liga aí o microfone, olha a câmera. Não, isso aqui, você entendeu? Ele não está nem aí. Então, assim, é preciso ter muita, primeiro, a paciência, né? Paciência, aquela paciência ao extremo. E você também se colocar, ao mesmo tempo, fazer com que o aluno tenha mais, gerar empatia nesse aluno. Eu acredito que é por aí que você vai ter que o professor tem que trabalhar, que a gente tem que trabalhar. É igual aqui, nós estamos numa conversa. Se a gente não gerar empatia uma na outra, vai ficar uma coisa chata. Daqui a pouco o pessoal vai sair, entendeu? Ah, não quero ver isso não. É assim que funciona. A vida é dessa forma. Você vai dialogar com alguém, vai estar ali ensinando a ele na telinha e você vai ter que ter um comportamento menos sisudo, né? Você vai ter que ser mais maleável em algumas coisas. E, infelizmente, você está se adequando àquilo. E aquele aluno também. E, às vezes, ele está em um ambiente que não é tão propício assim. E você também, às vezes, está em um ambiente não propício. E aí você vai ter que levar muitas coisas para o lado mais, assim, mais tranquilo, né, da coisa. Não ser muito... não, você tem que fazer isso aqui, ó. Entendeu? Não é bem assim. Leveza, né, professora Márcia? Ter leveza. Eu acredito que a leveza, exatamente, você falou a palavra certa, leveza. Transmitir o conteúdo com leveza. Ah, deu uma pausa para uma brincadeira, ótimo. Margarete é ótima nisso, Margarete. Já até sei, a Margarete, a gente assim, é 10 nisso. Então, assim, é dessa forma, né? A gente tem que estar rindo, tem que estar ali. Ah, isso é ótimo. Óbvio que você não vai estar fazendo palhaçada o tempo inteiro, mas você tem que se descontrair. Infelizmente, você vai ter que ser dessa forma. E aí, o marketing pessoal é isso. E, às vezes, muitas das vezes, e olha, eu vejo que tem muitos profissionais aí de educação se sobressaindo, nota 10. Palmas para as profissionais de educação. Gente, é verdade. Muitos professores se reinventando, fazendo assim, usando a criatividade, inovação, assim, estão de parabéns. É verdade. Cada um tem seu jeito, né? Cada um tem as suas peculiaridades. A Márcia foi minha aluna. Ela sabe que eu já tenho... Eu entrego logo, já sei como é que é, meu filho. Já entrego. A minha aula, digamos assim, que é um pouco mais descontraída, né? Tanto quanto. Já dentro presencialmente é descontraído, imagina na virtual. Eu falei, Jesus, quero ser uma mosquinha para estar lá vendo. Eu já sou tipo da professora do riso fácil. Né? Eu já entro na sala botando as minhas canjicas toda para fora. Eu tenho uma boca de caçapa já, né? Já grande, cheia de dente, então eu já entro rindo. E eu conduzo realmente com eles de uma forma bem leve. Eu busco sempre, né, que as minhas aulas sejam bem leves, porque são pessoas que estão vindo do trabalho. Né? Quando eu dou aula de manhã, às vezes eu tenho aluno que está vindo de um plantão da madrugada. Aí, ou então quando eu estou à noite, eu estou dando aula à noite, o cara trabalhou o dia inteiro, pegou um trem lotado, e eu faço questão de não ser aquela coisa que as cabeças caem, né? Quando as cabeças estão caindo, aí eu paro, faço uma piada, faço uma brincadeira com eles e tal, e todo mundo volta a prestar atenção em mim e fala, disso que vocês gostam, né? Então, vamos lá. Aí eu volto pro conteúdo. Mas online tá a mesma coisa, Márcia, não mudou não. Imagino. As canjicas estão todas para fora, continuam.
E assim, e aí eu acho que o mais legal disso tudo é quando a gente encontra ex-aluno, né? É o melhor termômetro, porque quando o ex-aluno te vê e finge que não viu, Então tem significa, alguma coisa aí. Não é o significa que meu ele faz a caso, né, menor questão de Margarete? você. A A Marta Margarete, eu eu levo gosto. ela para tudo quanto é canto. Muito bom, muito bom. Margarete, vamos pela escola, vamos ali. Vamos... Eu vou atrás dos Ensina... meus filhos eternamente. Uma Muito vez meu bom. filho, vai ser sempre filho. Verdade. Isso é muito bom, essa leveza, entendeu? Então, assim, e essa leveza é bom para o nosso trabalho, né? Porque quebra aquele clima de, ai, aquele professor é chato, aquele professor ranzinza, não leva todo. Porque, principalmente, assim, o adulto já é brincalhão, né? Gosta de pegar no pé, qualquer defeitozinho. O adolescente, da mesma forma. Eu digo o adolescente porque é mais a área que, né, eu trabalho. Então, assim, e a Margarete e o adulto. Então, e as criancinhas, gente, nem se fala, né? Que a criança não quer nem sentar dentro, em frente à tela, é a mãe que fica lá Exatamente. vendo. Então, é complicado. Para o professor, se o professor for sisudo o tempo inteiro, só vai ser para ele pesado aquela aula e para a criança também. E no final das contas, você não vai ter rendimento nenhum de nada. Então, eu acho que a leveza é o caminho. Exatamente, principalmente nesse momento, né? Então, os professores estão saindo muito bem com relação a isso, tendo muita criatividade, inovação. E aí eu quero Muita aproveitar coisa. também para fazer um outro convite para vocês irem lá no meu canal, porque tem uma live que nós fizemos sobre como desenvolver criatividade e inovação. Então, se você quer desenvolver ainda mais sua criatividade, vai lá no meu canal e assiste esse vídeo sobre criatividade e inovação, que tem assim, dicas maravilhosas. E nós tivemos mais uma pergunta aqui. O que acham do retorno das aulas presenciais? Receio. Então, A gente já até abordou, né? já até abordou, né, sobre esse assunto, mas assim, rapidamente, para responder elas, né? A Gláucia. Bom, assim, eu penso que o presencial nesse momento tá bastante complicado. É aquela questão do diálogo mesmo. Eu acho que primeiro tem que haver o planejamento, aí depois sim, se pensa no presencial. Nesse momento, também vejo quase que impraticável o retorno presencial, uma vez que não se tem protocolos a serem seguidos, né? Não se está garantindo mesmo, como a Margarete já abordou anteriormente, tem a questão daquela pessoa que está ali e não está preocupada se ela vai estar com a doença, se ela vai estar transmitindo ou não. E aí você não envolve uma vida, você envolve várias. Então precisa ser muito bem repensada essa questão do presencial. Eu penso dessa forma. Receio, sim. Eu acho que a palavra é essa, receio. Bastante. Receio por mim, receio pelas pessoas que me cercam, receio pelos meus alunos, pelos meus colegas. A sala de aula é um ambiente fechado, então é bastante complicado. Involuntariamente você vai levar a mão aos olhos, involuntariamente você vai coçar o seu nariz. E quem garante que você já não está portando o vírus? Uma vez que algumas pessoas são assintomáticas, então eu acho bastante comprometedor. O meu sentimento é esse, sim, receio. É isso. Então, assim, depois, se você quiser acompanhar mais, nós falamos vários assuntos, eu te convido para ir lá depois no nosso canal, porque nós falamos bastante sobre esse assunto no início da live, você vai poder tirar, assim, dicas, ter as dicas, tá bem interessante. Vamos falar um pouquinho continuar falando sobre a questão da educação, porque a educação, ela reflete em todas as áreas da nossa vida, na sociedade. Então, de que forma o mercado de trabalho ele pode ser afetado com essa crise educacional que se instalou, né, após a quarentena? Bom, o mercado, primeiro, assim, você já vê que existe uma crise no mercado de trabalho na área educacional. Por quê? Muitas escolas, principalmente as escolas particulares,
não conseguiram se manter. Por que não conseguiram se manter? Porque aquele aluno que estava matriculado lá e que dependia de pagar a mensalidade, o seu pai perdeu o emprego por conta da pandemia. Porque os empregos, infelizmente, nós sofremos uma redução aí de empregos, né, um impacto na nossa economia. E isso tem reflexo na escola, né, reflexo em tudo. Eu penso que também teremos um reflexo futuramente, porque a gente está deixando de ganhar conteúdos agora para esse profissional agora, para esse aluno aqui, é um aluno que está com, vamos colocar aí, 10, 11, 12 anos. Esse é o nosso futuro profissional que vai estar no mercado, né? É esse que a gente vai estar trabalhando. O que ele perdeu? O que ele não conseguiu assimilar durante o ano de 2020? São esses impactos que a gente vai ter lá na frente, né? Se a gente já tem a pouca especialização, se nós formos olhar no contexto geral, e a Margarete com certeza vai saber falar isso com mais propriedade, por conta de dar aula para alunos universitários e na especialização, que é necessário, nós precisamos, como adultos, nós viemos, nosso aprendizado todo na escola nos prepara para o mercado de trabalho, né? Nós aprendemos a ler, escrever, matemática, tudo isso. A gente fala assim, costumava falar assim, mas por que eu vou precisar da ciência? De alguma forma você vai precisar. Por que eu vou precisar da química, da física lá na frente? De alguma forma você vai precisar disso. No seu contexto de trabalho, para você trabalhar numa obra, você trabalhar numa questão de operação de fluxo financeiro, alguma coisa você vai trabalhar. E aí, como que a gente conseguiu afetar isso? Quando esse aluno não teve como ter esta aula disponibilizada, não chegou. Ou quando veio a questão do emocional, porque isso afeta o aluno também, o emocional e muito, principalmente os adolescentes, que são bem mais sensíveis, né? O adolescente, qualquer coisinha, qualquer contexto diferente, ele já se sente afetado. Qualquer coisa que você fale para aquele adolescente, ele já fica melindroso, né? Ele se sente com medo de um futuro. E aí esse futuro, ele fica assim comprometido quando nós passamos por uma pandemia, quando nós tivemos que se reinventar, quando aquele aluno não conseguiu, agora nós tivemos o Enem aí, foi uma prova disso, né, o baixo índice até de pessoas, de estudantes que conseguiram fazer o Enem, e aqueles que não foram porque tiveram medo de estar lá, porque caramba, eu vou pegar Covid, eu ouço tanto, eu vou pegar Covid, vou passar para minha avó, para minha mãe, para o meu pai, eu vou perder meu pai, meu pai morrer, como é que eu vou ficar sozinho? Então, esses são os impactos. Então, isso, sim, afeta a nossa vida escolar, a nossa vida, o nosso aprendizado afeta totalmente o nosso profissional. Quando eu não consigo me desenvolver na escola, com escolaridade, com entendimento, com conhecimento, eu certamente não vou ter uma posição dentro do mercado de trabalho. A gente pode contar nos dedos aqueles que sobressaem, né? E às vezes mesmo a gente tendo títulos, ganhando, buscando conhecimento, a gente tem um mercado bem acirrado de trabalho. Então, imagina como que isso não vai impactar no nosso futuro. Eu acredito que vai ser bem grande, até para a nossa economia, isso é bem ruim. Eu acredito que esse vai ser o maior problema, da gente tentar se readequar e ganhar, buscar preencher esses espaços que não foram preenchidos com educação, com aquele aluno que teve que sair assim da escola, com a escola que, poxa, não tem mais aquela escola aqui perto de casa, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou para outro bairro? Não tenho mais aquele curso, né? Eu tive um caso de um conhecido que estava fazendo um determinado curso, mas o curso durante a pandemia fechou. E aí, ele estava prestes a terminar o curso. Mas aí aonde é que eu vou achar? E era um curso que ele já estava adaptado ali.
né? E aí ele foi para outro local e não se adaptou direito, então ele acabou tendo que sair. Então, isso sim influencia, sim. Influencia em todos os quesitos, né? Influencia na parte econômica, influencia na questão de conhecimento, da falta, da perda desse conhecimento, do atraso, não digo nem da perda, do atraso desse conhecimento. Quando o aluno está lá no ensino médio, terminando no terceiro ano, e aí ele, obrigatoriamente, ele vai ter que optar, ou ele sai dali e vai para a faculdade, e aí o pai vai sustentá-lo, mas muitas das vezes esse aluno vai sair dali, vai ter que arranjar um emprego. Como que ele vai arranjar um emprego se ele não conseguiu, primeiro, ter a sua formação direito, né? E ele não se sente preparado para isso, para enfrentar o seu lado ali profissional. Então, é bem complicado. Eu que lidei com alunos nessa fase de terceiro ano, né, do ensino médio, profissionalizante, você vê a tensão já nesse aluno. E olha que não era uma fase de pandemia, você vê a tensão naquele aluno de que, meu Deus, está terminando o meu ensino médio, o que eu vou fazer da minha vida? Isso é natural do adolescente, né? E de quem está entrando no mundo adulto. É natural. Então, a gente precisa, primeiro, ganhar o tempo perdido, buscar as soluções para esse tempo perdido. E eu digo que a gente busca as soluções, às vezes, procurando dentro mesmo daquele problema, né? Como é que você pode buscar a solução? Como é que eu digo agora para os alunos, né, na fase aí do ensino médio? Busca pela própria internet. Se você tem acesso, ao invés de você ficar lá no Facebook, rindo daquele meme, tira 20, 30 minutinhos para você ler aquela matéria que você não entendeu. Busca um conhecimento ali, vai buscando as ferramentas, vai buscando algo que vai olha, eu vou abrir a minha mente, daí dessa forma eu não entendi, mas eu vou buscar com outro professor e assim vai, né? Eu penso que esses alunos podem fazer dessa forma, né? É verdade, Márcia. E aos pais da mesma forma, buscar ajudar os seus filhos. Dessa forma que eu entendo que assim, esse seria o impacto primeiro com os próprios profissionais da educação que perderam seus empregos, aqueles profissionais das escolas particulares, o pai não consegue pagar a mensalidade, ao mesmo tempo a escola não consegue manter aquele aluno, e aí vira um círculo vicioso. E esse aluno que precisa ter formação para encontrar um emprego, ao menos. E a maioria das vezes a gente encontra que você precisa ter experiência. Como? Um aluno de 17, 18, 19 anos vai ter experiência. Então é difícil. Então a gente precisa preparar mais a nossa sociedade até para enfrentar o mercado de trabalho e para realmente melhorar a nossa condição aí na economia. Não, é verdade isso, Márcia, e são muitos impactos, talvez até incalculável, a curto prazo, tantas modificações que estão acontecendo, impactando diretamente a vida das pessoas, da sociedade, e como você muito bem colocou, e a Margarete também vai falar aqui mais, né? Tivemos uma quedinha aqui, coisa de internet, faz parte da tecnologia, mas apagou tudo, né? Mas o fato é que a pessoa não pode desistir, né, Mar? Vai ficar também essa questão do legado de não desistir, de perseverar e acreditar, porque vai passar essa fase e logo as coisas vão aos poucos acontecendo, né? E a gente precisa acreditar, gente. Vai ter que acreditar e ter força, resiliência, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver. E já passou uma fase tão difícil. E aí, daí para frente. Nós tivemos aqui também um comentário, aproveitando que a Margarete voltou, vou colocar aqui um comentário, foi da Érica, ela falou sobre o desafio, ela botou assim, tenho me preocupado muito com esse impacto referente à absorção do ensino da minha filha. Então, assim, os pais têm essa preocupação. Mas sim, é possível, né, essa recuperação. A Rosana Fidelis colocou, boa noite, vacina para a escola geral. Em geral, é isso? Concordo. Exatamente, né? Lucy colocou, cheguei, muito bem-vinda. E aí a Margarete vai falar sobre essa questão, né, do que afeta na questão educacional, depois, pós, né, quarentena,
Como fica esse mercado de trabalho? Pois quando a gente fala do impacto dessa quarentena no mercado de trabalho, nós falamos a respeito do presente e do futuro. Do presente, por quê? Porque a ciranda da economia ela gira ao redor de 3 atributos fundamentais, que é o consumo, a renda e o emprego. Se você não tem emprego, você não tem renda. Se você não tem renda, você não consome. Se você não consome, as empresas vão dar emprego para quem? Para ninguém. Então, menos emprego, menos renda, menos consumo, e essa ciranda vai girando ao contrário. Né? Então, trazendo isso para o presente, na área educacional, nós estamos vendo nossos colegas perdendo emprego, né? O pai do aluno que perdeu o emprego, ele não tem como manter essa criança no colégio. Então, ele retira. Então, o pai do aluno que perdeu o emprego, perdeu a renda, indiretamente, ele tirou o emprego do professor. E o professor que perdeu seu emprego, perdeu sua renda, vai deixar de consumir, ele vai tirar o emprego do vendedor da loja, ele vai tirar o emprego do garçom do restaurante. Né? Então, é uma cadeia que se desmorona. Né? Para fazer essa ciranda girar positivamente, demanda por muito tempo, é a médio e longo prazo. Mas para fazer girar negativamente é muito rápido. Basta a gente olhar aí para o início da pandemia. Nós vamos ainda fazer 1 ano de pandemia decretada e a quantidade de desempregos, de pessoas precisando aderir à informalidade foi muito grande. Verdade. Então, isso do ponto de vista do presente. E do ponto de vista do futuro? Do ponto de vista do futuro, nós temos aí comprometidos, além do mercado de trabalho, em termos de poucas vagas, né, vagas muito seletivas. Aquele indivíduo que tem hoje uma vaga no balcão da padaria, ele pode exigir nível superior, que vai ter candidato lá com nível superior para ficar no balcão da padaria feliz, porque está empregado novamente. E a qualificação realmente do profissional. Haja vista aí, por exemplo, os cursos de medicina. Eles terminaram, houve uma autorização para encerrar, né, formar esses estudantes antes da fase, para que eles pudessem estar na linha de frente. A gente demandava por mais profissionais da área da saúde. Os profissionais que nós formamos na universidade, de um modo geral, pode ser que essa fase, né, em que o comprometimento online ele é inferior ao comprometimento presencial, não de forma planejada, mas de forma voluntária. É involuntário, você está em casa, você não se matriculou para estudar olhando para o celular, olhando para o computador. Então, você está ali tentando assistir uma aula e vem a criança, vem o filho, vem a mãe, você lembra que precisa fazer o jantar, você lembra que tem que fazer alguma coisa, fala, não, depois eu pego esse conteúdo, e aí vai lá. Né? Mas, de repente, não era só o conteúdo. Né? Uma graduação, uma faculdade não é feita de cuspe e giz, como nós falamos. Tem ali a troca de experiências, tem os comentários, tem a comparação da teoria com a prática, e isso daí pode comprometer, sim, lá na frente, aquele profissional formado. Né? Às vezes tem aluno que fala para mim, não, porque aqui eu sou cliente. Eu falo, não, meu amigo, cliente de uma instituição de nível superior não é o aluno. O cliente de uma instituição de nível superior é o mercado, que espera pelo profissional bem formado, para botar nas empresas, para botar na linha de frente, para atender o cliente, para atender as demandas, para despertar desejos. E esse é o cliente de uma instituição de nível superior. E pode ser que esse cliente lá na frente não tenha aquele profissional qualificado 100% para atendê-lo. Né? Então, o mercado de trabalho ele pode sim sofrer consequências negativas, né, futuramente em função disso, e no presente a gente já vê qual é o impacto negativo disso daí. Né? São profissionais estressados, sobrecarregados, com emprego ameaçado, redução de salário, aumento de carga horária. Então, é bem complicado. Eu estou vendo aqui pela Agência Brasil o índice, né, percentual
de desemprego entre os jovens, 27%. Isso em 2020. E aí as pessoas com o ensino médio incompleto, né, que a gente abordou ainda há pouco, essa questão do aluno que não conseguiu completar a sua jornada, né, escolar, ficou em 20%, né, superior a 2019, que a gente já tinha o inicial. Então, assim, esse impacto da pandemia, ele só tende a agravar mais ainda, né, e como a Margarete falou, esse é um giro, né, a gente tem um círculo. E aí isso vai tudo envolve aquela escola que perdeu, acabou tendo que fechar, ou então teve que dispensar o professor, né? Aquele aluno que não conseguiu pagar a mensalidade, aquele pai que perdeu o emprego, e aí é um círculo, né? Então, assim, a nossa economia ela é movida a esses ciclos, né? E aí, realmente, esse impacto ainda, a tendência dele, acredito eu, é aumentar, né? Até que a gente se restabeleça. Sim. Talvez a gente consiga iniciar um processo para reverter, né, essa situação a partir da imunização das pessoas. Mas, de acordo, né, com a quantidade de vacinas disponíveis e a demanda não está batendo, a oferta e a demanda não está batendo. Né? O mundo inteiro está precisando dessas vacinas e eles não estão dando conta, e é natural. Né? Não é falta de comprometimento, não é nada disso, é natural. E essa imunização vai ser lenta. Então, essa ciranda girando negativamente, como eu falei, né, em termos de pessoas que perderam suas rendas e deixam de consumir, isso acarreta em mais desemprego, para fazer essa ciranda parar, para passar a girar positivamente, é a médio e longo prazo, mas é bem longo prazo mesmo. Só que nós ainda não conseguimos fazer essa roda parar, para tentar fazer girar ao contrário. A gente ainda não conseguiu fazer isso. Só após a vacina que as pessoas possam voltar a consumir, voltar a poder frequentar os ambientes. Quando a gente fala, tem que fechar tudo e tal, realmente é o medo, né? É o receio do vírus se espalhar mais ainda. Mas quando nós fechamos o cinema, dando um exemplo do cinema, quando nós fechamos o cinema, nós temos ali já uma quantidade X de desempregados. Esses desempregados deixam de ter sua renda e deixam de consumir. A partir do momento que eles deixam de consumir, eles vão afetar outros empregos que não tem nada a ver com o cinema, né? Mas a economia, num todo, né, ela linka todos os segmentos de mercado. Todos eles são linkados. Né? Por isso que a gente fala até a respeito da necessidade de manter o equilíbrio de mercado. Não, tem que ter o equilíbrio, tem que ter... O equilíbrio é justamente relacionado a isso daí, ao fato de você manter essa roda parada ou girando positivamente. Mas nós estamos girando negativamente. E quando eu falo nós, não estou falando de brasileiros, não. Eu estou falando de moradores do planeta Terra. Né? A partir do momento que nós estamos aqui, estamos todos no mesmo barco. Então foi comprovado aí, né, através de uma situação bem triste, bem lamentável, que o mercado precisa de todos os profissionais. Todos nós somos importantes. Todos nós precisamos estar ativos para que o outro também esteja. Verdade. Né? Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mercado, é isso que acontece. Então, é o comprometimento da qualidade do profissional que vai se formar, né, que hoje esse futuro profissional pode ser a criança que está no ensino fundamental. E ele pode perder aquele gosto, aquele prazer que ele tinha pelo estudo, e isso vai se transformando, né, com o passar do tempo. Então, nós precisamos pensar nessa possibilidade realmente de correr o mais rápido possível com a vacina e se preservar. Enquanto a gente não tem acesso à vacina, né, por exemplo, nós três, que somos pessoas jovens, nós não temos comorbidades e tal, então, quando nós vamos ter acesso a essa vacina? Nem sei se eu vou conseguir tomar essa vacina em 2021, mesmo ainda estando no início do ano,
não sei, sinceramente. Há uma fila muito grande na minha frente, né? É E muita uma demanda, né? É desinformação. verdade. Isso. A demanda é muito grande. Até chegar a nossa vez, né? Sabe lá se vai chegar esse ano, é verdade. São muitas questões. E o medo, né? O medo faz as pessoas assim. Hoje eu estava lendo uma reportagem lá de São Gonçalo, falando sobre profissionais que acho que de Niterói ou Maricá, alguma coisa assim, de outros municípios, que estavam indo tomar a vacina lá em São Gonçalo. E aí começa aquela. Por quê? As pessoas estão com medo. As pessoas querem logo ser imunizadas, né? E aí você vai buscando aquilo ali. Então é complicado. A gente precisa realmente encontrar esse caminho aí, que as vacinas cheguem o mais rápido possível. É verdade, gente, porque são muitos, como nós tratamos desde o início da live, os desafios. Nós não vamos conseguir responder todos, mas diariamente vão surgindo e a gente vai superando. Que live incrível! Quanto conhecimento, muita gratidão para vocês, gente. Nós aprendemos muito, tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto que está impactando diretamente, sobre a educação, que impacta diretamente as nossas vidas. Gente, se você perdeu alguma parte da nossa live, eu quero te convidar para você assistir depois no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz. Aproveita, tá gostando dessa live? Tá muito interessante? Curte, dá o sua curtidinha aí, o seu like e deixa registrado aqui seus comentários. São muitos comentários. Nós estamos assim nos aproximando dos minutos finais, porque a hora está passando tão rápido que a gente não está nem percebendo. Quando o papo é bom, a hora voa, gente. E passa assim, ó, que a gente não Verdade. percebe, né? Tá passando e a gente está conversando aqui, a hora tá voando. E aqui a Esther colocou, obrigada. A Esther tinha colocado, eu tinha visto um outro comentário que a Esther colocou. Antes você fazia uma faculdade, quando terminava, já estava o emprego te esperando. Hoje você morre de pagar uma faculdade, sabendo que quando você terminar não tem emprego, infelizmente. É uma realidade. É verdade. Por isso, foi aqui verdade. conversado, né, Esther? É uma realidade. E por isso a gente tem que buscar cada dia mais se qualificar, porque a tendência são essas tecnologias tomar conta e a gente tem que estar adaptado à nova realidade. Quero pedir para vocês aqui, em poucas palavras, porque a gente já está se aproximando dos minutos finais, após toda essa fase, ficará algum legado para o sistema educacional? Com certeza. Por que que ficará? A gente vai começar a repensar assim, e se surgir de novo uma nova pandemia? Como que vamos fazer? Então, a gente acha que vai pensar olha, vamos agir dessa forma, ou a tecnologia chegou aí para ficar. Eu acredito que a gente vai ter, sim, infelizmente, tivemos muitas e muitas perdas tristes, mas em alguma parte a gente vai ter algum ganho, né? E eu acho que é essa questão do entendimento das mudanças repentinas, a gente poder se readequar perante as mudanças, e principalmente na parte tecnológica, né? Saber utilizar as ferramentas ao nosso favor. E eu deixo assim, a palavra que eu deixo é fé, esperança. Isso tudo vai passar, isso é fato, né? Da mesma forma que veio, vai passar. Eu coloquei até um verdinho aqui para dizer, né, que a gente precisa ter a nossa esperança aflorada, a sua mente aberta para poder entender, porque tudo na vida é um aprendizado, e isso também é um aprendizado para a gente, entendeu? Então, é essa palavra aí que eu deixo para todos os profissionais, para a comunidade escolar, para o pai, para a mãe. Vamos ter fé, fé na mudança, fé de que a gente vai construir um país diferente, que a gente vai poder fazer uma cidade diferente, nós podemos fazer um bairro diferente, e que a nossa vida, nossa casa pode ser diferente. Entendeu, pessoal? É isso. Olha, eu acho que além do legado tecnológico, né, que eu acho que é o que vai influenciar profissionalmente, né, todo mundo futuramente, não somente hoje. Além do legado tecnológico, eu acho que fica um legado comportamental. Eu acho que nós estamos sendo testados ao máximo,
Até quando você suporta? Você acha que já deu tudo que você tinha para dar? Vai ter que dar mais. Né? Se você achava que a sua aula era muito boa, agora ela vai ter que ser boa, reinventada, online, tem que prender atenção e dar o seu jeito de transmitir esse conhecimento e fazer com que ele seja absorvido do outro lado. Então, todos esses desafios deixam para a gente um legado de consciência de que nós não usamos nem um terço da nossa capacidade. Você pode ser melhor todo dia. Você precisa olhar mais para o lado. Você precisa ver quem está do seu lado, independente de ser um familiar seu ou não. Às vezes, e saindo também um pouco desse legado comportamental e levando um pouco para a área familiar, né? Às vezes você fala, não vou visitar minha tia, meu pai, minha mãe, não vou visitar hoje não, porque eu estou muito enrolada, eu vou semana que vem. E tem gente que a semana que vem já tem quase um ano, porque deixou para amanhã, né? Então tem certas coisas que a gente já não pode mais deixar para amanhã. Pode ser que o semana que vem que eu falei que já tem quase um ano, pode ser que essa semana que vem agora não chegue nunca mais, porque algumas pessoas já se foram. Então, eu acho que fica um legado muito grande, muito grande. As pessoas, eu acho que não tinham noção do que elas eram capazes de fazer. Né? Todo mundo precisou se mexer, todo mundo precisou se adaptar, e eu acho que nós demos mais valor, né, à nossa casa, nós demos mais valor ao nosso trabalho, às pessoas que cercam, né, o colega, o aluno. Poxa, o meu aluno, eu queria tanto estar em sala de aula, às vezes eu termino uma aula e eu não tenho aquela sensação de dever cumprido, dá a impressão de que eu dei alguma coisa em aberto. Eu falo, mas o que foi? Será que eu deixei de falar alguma coisa? Não é. É a ausência do ser humano, a gente ainda precisa do ser humano. Nós gostamos muito de máquina, a gente adora um celular, né? mas o ser humano ainda é mais legal. Muito mais legal, né? Então a gente precisa aprender a se comunicar melhor, eu acho. E assim, pessoalmente. Esse é o legado aí que nós aprendemos. Gente, quanta aprendizagem. Muita aprendizagem mesmo. A Ivonete colocou todos sairemos mais fortes desta pandemia. É isso. Bem mais fortes. Outro comentário da Esté, mamães de olho em seus filhos na internet. Para não perder o foco, né? Exatamente. Exatamente isso. A Val colocou boa noite. Gente, é muita emoção. Como é bom falar de educação, de transformação, de legado, do que a gente tira dessa pandemia toda. E aí a gente tem que ser mais humano, como a professora bem disse, se comunicar mais, olhar mais para dentro de si, como tirar aquele momentinho do seu relax, não fazer nada, e olhar para você, se cuidar e acreditar, porque o fracasso faz parte do sucesso. Então, de repente, você pode estar se sentindo um pouco frustrada, mas esse ano foi muito difícil, de repente criou tantas expectativas e não conseguiu atingir. Mas está começando um novo ano e você pode elevar seus pensamentos, sua energia, seu planejamento, que tudo vai dar certo. E se não der também, tudo bem, começa de novo. Porque o importante é ser forte, resiliente e acreditar. Professoras, peço considerações finais, muita gratidão por estar aqui conosco. E essa live vai ficar marcada em nossas vidas. E esse ano de 2020 ficou marcado, esse ano de retomadas também ficará marcado. Então, assim, gratidão, considerações finais. Muito obrigada. Eu deixo uma frasezinha que eu sempre gosto de usar. Se a educação sozinha não transforma, sem ela tampouco a sociedade muda. Se a gente não consegue, com a educação, transformar o nosso universo, sem ela a gente não vai conseguir mudar nada na nossa vida. Então, nós precisamos aprender a valorizar a educação. Nós precisamos aprender a olhar para ela com um olhar mais assim amoroso, porque é ela que vai formar o profissional que vai salvar a sua vida. É ela que vai formar o profissional que vai te defender. É ela que vai formar o profissional que vai estar indo na sua casa consertar o seu aparelho eletrônico. É ela que vai formar o profissional que vai construir o seu lar. Então, sim, a educação é tudo.
para a gente. E aí a gente precisa aprender a colocá-la como prioridade. Nosso país precisa aprender a colocar e a valorizar a educação. E com isso a gente precisa aprender a valorizar quem educa, que são os profissionais de educação, aqueles que estão ali. Educação é prioridade e sempre será. É isso que eu quero deixar aqui. Maravilha! Bom, antes de fazer aqui minhas considerações finais, eu queria agradecer, né, a oportunidade, um bate-papo muito legal, muito construtivo. E eu acho que, assim, não tenho muito o que me estender em relação a isso, né? A certeza de que tudo passa e isso também vai passar, né? Então, nós temos que tirar o máximo, né, de proveito do que estiver acontecendo e vai passar, já está passando. Nós já passamos por uma boa parte disso daí. Então, sejamos mais humanos, tenhamos mais paciência com os outros e com nós mesmos. Né? O pai que diz que o professor não quer voltar, a gente está com... Nós temos receio de causar problema na sua família e nós temos receio da sua família causar problema na nossa também. Né? E o professor que às vezes ri da cara do pai que está em casa, o pai da mãe, né, que a gente fala, tentando se passar por professor também, né? Então isso não é motivo, isso não é vingança, isso daí é todo mundo se virando. Então é o momento de empatia, de lá para cá e daqui para lá também, né? Se nós estamos aqui nos reinventando enquanto profissionais, eles estão se reinventando enquanto pais também. É verdade. Então tanto dos pais em relação aos professores, quanto dos professores em relação aos pais, tenhamos mais empatia, tenhamos mais paciência, né? E para finalizar, né, mais uma vez, tudo passa e isso também vai passar. Graças Maravilha, gente. É incrível. Eu também quero aqui deixar uma frase. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram, de Jean Piaget. Então é isso, é essa possibilidade de transformação, porque a educação transforma. E nós estamos vendo isso dia a dia, como estamos sendo transformados, como essa pandemia tem nos transformado, tem feito com que sejamos pessoas diferentes. Em alguns momentos, assim, a pessoa fica meio estressada, cansada, mas isso também vai passar, como bem disse a Margarete, e tenhamos fé, como bem disse também a professora Márcia, que tudo isso passa. E vamos aproveitar a vida e viver cada momento como se fosse o último, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, vamos viver o hoje. Gratidão por a presença de vocês, gratidão, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo conversar com Obrigada vocês. A vocês, gente. Quanto conhecimento. E já fica o convite para a próxima live. Muita gratidão. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.